Neste vídeo, vamos apresentar um exemplo numérico que ilustra como os aparelhos antigos de medida eletrônica de distância à base de micro-ondas, chamados telurômetros, mediam as distâncias. O telurômetro foi inventado lá por volta da década de 60 na África do Sul e, posteriormente, sua patente foi vendida para os americanos do Norte. O processo adotado por ele foi aperfeiçoado e resultou nos medidores eletrônicos de distância atuais. Nesta parte 4, eu vou aproveitar também o vídeo para fazer uma errata da parte 2 e da parte 3 sobre os vídeos que fiz sobre medição eletrônica de distância. Na parte 2, essa errata na parte 2, na imagem da faixa do espectro eletromagnético, compreendendo aquela setor do visível, sobre a frequência da radiação violeta, eu falei 7,5 vezes 10 elevado a 14 Hz, mas escrevi 7,5 vezes 10 a 4 Hz. Esqueci de botar aqui o 1 no 14. Na parte 3 do vídeo, eu enganei-me ao fazer a proporção que é usada para a medição da defasagem. Então, retomando aqui o desenho da defasagem, rapidamente, temos aqui o campo elétrico, aquela defasagem, temos aqui a estação A e aqui a estação B, revisando aqui, né, onde o prisma ou a estação receptora pode estar, né? Então, a onda modulada, ela é enviada, né, para a estação B, e o sinal é refletido, a onda é refletida e chega à parte A, a estação principal, com uma defasagem entre o sinal emitido e o refletido. Esses sinais aqui, correspondentes aos valores zero do campo elétrico, este de 0 a 0 aqui é o comprimento de onda, da onda modulada, este aqui é metade do comprimento de onda, e esta parte aqui da defasagem é justamente uma fração do comprimento de onda. E a distância medida entre as estações A e B seria, então, como a onda vai e volta, seria o dobro dessa distância, que seria igual ao número de comprimentos de onda dessa onda modulada, ida e volta, mais um delta lambda, que é essa fração do comprimento de onda. A errata, então, que eu quero fazer, a errata, é que, em vez dessa proporção que eu escrevi, delta lambda, o delta lambda está para lambda sobre 2, eu escrevi essa aqui, assim como φ está para uma volta completa, isso eu me confundi. Então, o certo é que o delta lambda, esse delta lambda está para o período, o comprimento todo, assim como φ está para o ciclo total 2π. Este, então, é o certo. Este delta lambda, então, este delta lambda fica sendo φ sobre 2π vezes lambda. Então, a distância D, essa distância D, então, dividida por 2,
para fornecer, e botando delta lambda com esse valor, vai nos dar um modelo, aquele modelo teórico que nós falamos. D é igual n vezes lambda sobre 2 mais φ sobre 2π vezes lambda sobre 2. Então, este é um modelo teórico. E nós também falamos lá que se o aparelho está calibrado corretamente de acordo com as condições que o fabricante exige, nós podemos considerar que aqueles erros K1, K2, K3, né, K1, K2 e K3 que nós fizemos lá, eles estão em limites aceitáveis e esse modelo teórico pode ser considerado como o exemplo, como um modelo real. E vimos que a tolerância ou a precisão dada lá pelo fabricante, ela deve ser menor ou igual a uma expressão como esta, BPPM, em que há uma parte do erro que não depende da distância e uma outra parcela aqui do erro que depende da distância medida. São B partes por milhão da distância medida. Então, para a determinação da distância D, na parte 3, nós vimos que são usadas várias frequências moduladas F, para determinar, então, essas incógnitas D e N, uma vez que a frequência é conhecida, logo o comprimento da onda, a metade modulada é conhecida, e esta parcela aqui, ela é medida aqui no defasor, nos aparelhos antigos, manualmente, nos aparelhos novos, isto é feito automaticamente. Vimos, então, que adotava-se para uma frequência, né, fazia-se um sistema de equações, que aqui tem uma equação e duas incógnitas, e faz-se, então, uma série de equações variando a frequência. Então, para a frequência F1, nós vimos, então, que nós temos aqui um φ1 sobre o 2π vezes o lambda 1 sobre 2. E para uma outra frequência F2, a distância já seria, então, o número 2 de comprimentos de onda por metade do comprimento de onda dessa frequência usada. E aqui a defasagem, a nova defasagem medida, φ2 sobre 2π sobre lambda 2 sobre 2, e etc. Faz-se várias frequências. Agora, o exemplo que vamos comentar, nós vamos comentar um exemplo. Esse exemplo está num livro que está referendado aqui, Engineering Surveying Technology, está na página 17, e tem como coautor o professor G. Petrie. E é lá que nós vamos tirar esse exemplo e comentá-lo. Esse exemplo se refere ao uso de aparelho à base de micro-ondas que foi usado assim até as décadas de 70 e 80, quando ainda não estava generalizado para o uso civil o sistema GPS. Então, para se medir longas distâncias, distâncias de dezenas de quilômetros, usava-se esses aparelhos eletrônicos à base de micro-ondas. Nesse aparelho eletrônico, fazia-se manualmente a coincidência desse potencial zero da onda recebida, aquela referência móvel na tela do display, aparecia um indicativo, fazia-se manualmente essa coincidência com o E0, com o potencial zero, potencial elétrico zero da onda emitida. Essa defasagem era medida para cada frequência usada. E aparecia essa defasagem medida, aparecia no display do aparelho e era anotada pelo operador numa caderneta de campo.
Para fazer essa medição, primeiramente fazia-se a instalação do aparelho nas duas extremidades do lado a medir. Então, estacionava-se uma estação aqui, por exemplo, no marco A, e no marco B havia uma outra estação. Esta estação no marco A era a estação mestra, e esta estação no marco B era chamada escrava. Uma vez instalados os aparelhos, a segunda operação que se fazia era o alinhamento entre o sinal emitido e o recebido, e para isso os dois aparelhos tinham que ficar perfeitamente alinhados, senão a distância não seria correta. E como é que se fazia esse alinhamento? Um aparelho era colocado na estação e outro na outra estação B, e se fosse muito longa a distância, né, nas cartas onde se fazia o planejamento, sabia-se aproximadamente, com relativa precisão, o azimuth dessa direção, e apontava-se com teodolito, com auxílio de um ponto de referência assim próximo, essa antena apontada naquele azimuth. Se fosse visível, isso era feito com uma equipe na extremidade A e B, variando levemente as duas estações, até que na estação A havia no display um dispositivo que mostrava o ganho do sinal. Quando o ganho do sinal fosse máximo, então nós tínhamos certeza que as duas estações os dois aparelhos estavam alinhados. Então, garantido o alinhamento, partia-se para uma terceira etapa, que era para uma medição grosseira de D, dessa distância D, entre os pontos A e B. No painel do aparelho, existia um botão escrito Measure Course, a medida grosseira. E o aparelho, então, fornecia essa medida grosseira. E ela no caso, supondo o intervalo, o exercício que o professor Petri mostra, ela estaria entre 10.000 metros e 20.000 metros. Essa medida grosseira, com essa precisão, era suficiente para se fazer esse trabalho, né? A seguir, o operador fazia manualmente uma variação na frequência. Variando a frequência, variava o comprimento de onda. Olha, nós sabíamos que o comprimento de onda, nós já vimos, é velocidade vezes o período, né? O período é o inverso da frequência. Então, o comprimento de onda é a velocidade sobre a frequência, logo, o produto do comprimento de onda vezes a frequência é a velocidade de propagação da onda eletromagnética no meio, que é constante. Quer dizer, esse produto, λf, é constante. Então, variando-se a frequência, há a correspondente variação do comprimento de onda. Se essa frequência for sucessivamente dividida por 10, ou por um fator qualquer, mas no exemplo do professor Petri, ele usa esse fator 0,1, se ela fosse sucessivamente dividida por 10, os correspondentes comprimentos de onda seriam multiplicados por 10 para que esse produto permanecesse constante. Então, no exemplo do professor Petri, vamos transcrevê-lo aqui, nós temos, ele fornece um comprimento de onda
aqui a metade do comprimento de onda em metros, e aqui o correspondente valor da defasagem, então, φ sobre 2π vezes o lambda sobre 2. Então, para um comprimento de onda, por exemplo, de 2 metros, metade do comprimento de onda é 1 metro, e no display do aparelho, o operador anota esse valor medido, 1, 2, 4, 3. O aparelho, o sistema permite que se avalie 4 algarismos significativos dessa defasagem. Esses 4 algarismos significativos. Então, será avaliado aqui até o 10º do milímetro. Então, fazendo-se aqui um esquemazinho dessa situação, só para ilustrar, aqui está o campo, teríamos aqui a onda modulada emitida, que teria o comprimento de onda 10 metros, metade do comprimento de onda aqui igual a 1 metro, e a fração do comprimento de onda, o sinal recebido, esse sinal recebido, então, ele seria medido aqui, seria esse valor que está ali, 0,1243, seria esse valor aqui. Dividindo-se a frequência por 10, o comprimento de onda modulada correspondente, então, seria multiplicado por 10, de 2 metros para 20, meio comprimento seria 10 metros, e, novamente, seria a defasagem medida lá no comprimento, lá no defasor, com 4 significativos, né? No exemplo ilustrativo, teríamos aqui um desenho ilustrativo, teríamos aqui, então, o meio comprimento de onda, aqueles 10 metros, e o sinal recebido, esse sinal recebido, teria, então, aqui, esse valor lido e anotado uma fração de 10 metros pelo operador, 1624. Novamente, a frequência seria dividida por 10, o comprimento de onda, então, multiplicado por 10, seria 200 metros, o meio comprimento de onda seria 100 metros, e a defasagem, então, medida seria aqui 76,12 metros, que seria os 4 algarismos significativos. No desenho ilustrativo, nós teríamos aqui o meio comprimento de onda, que seria os 100 metros, aqui é 100, 50, 76, seria mais ou menos aqui. Nós teríamos, então, aqui esse comprimento, 76, essa defasagem, 0,12. Novamente, dividindo-se a frequência por 10, o comprimento de onda seria multiplicado por 10, o meio comprimento de onda seria, então, 1000 metros, e a defasagem, então, medida com 4 significativos, seria essa, 306,2 metros. O desenho ilustrativo seria esse aqui com 1000 metros, e os 376 seriam mais ou menos aqui assim, né? 376 metros, aqui, 376,1. Continuando, multiplicando, dividindo essa frequência por 10, então teríamos aqui a onda com 20.000 metros, metade do comprimento da onda modulada, 20.000 metros, e lá no delta lambda seriam registrados esses algarismos, 2.376,0, né? O desenho esquemático, então, seria esse. Teríamos aqui esse 10.000 metros da onda modulada, aqui 5.000, 2.000 a onda recebida aqui, a defasagem, 2.376 seria esse valor aqui, né? Então, feito isso, nós teríamos aqui, então, uma última parte, que seria para ter o valor final da distância D. Fazendo aqui um resumo, né?
um resumo aqui, tendo o contador, aqui a frequência, e aqui o delta lambda, né, o delta lambda I. Então, para I igual a 1, teria-se aquela primeira frequência, e tivemos aquele valor registrado lá na caderneta 0124. Para I igual a 2, tivemos aquela frequência F2 com correspondente valor registrado na caderneta, registrava-se um 2, 4. Para uma frequência 3, teremos esse F3 e o valor registrado na caderneta 76,12. Para uma frequência lá 4, F4, teríamos lá o valor de 376,1. Uma frequência 5, um valor 5, a frequência 5, teríamos o valor registrado 2.376,0. Para o próximo valor, já passa, né, o delta lambda lá, passa do valor da distância aproximada, então para-se o processo. E como se lê essa distância? Essa distância é lida de baixo para cima, assim, lá no formulário. Então, nós temos que a distância será 276 e vai se pegando as decimais, as partes decimais aqui. Então, seria 2.376, vai se pegando as frações, 1, 2, 4, 3 metros. Então, essa é a distância medida com o aparelho. Agora, qual é a incerteza dessa distância? Qual seria a incerteza dessa distância? Então, supondo que a precisão do aparelho fosse aquela fornecida pelo fabricante, o desvio padrão, se fosse mais ou menos, por exemplo, aquele que nós demos 5 milímetros, mais ou menos 5 milímetros por quilômetro. Ora, a distância, que é 2.376, ela é aproximadamente 2,4 quilômetros. Então, o desvio padrão da distância seria mais ou menos 5 milímetros, mais ou menos 5 milímetros por quilômetro, vezes 2,4 quilômetros. Quilômetros cai com quilômetro. Nós temos, então, que o desvio padrão, mais ou menos, fazendo essa multiplicação, 2,4, fazer aqui na máquina, 2,4 vezes 5, mais 5, igual a 17, milímetros. Então, a distância seria 2.376,243 metros, mais ou menos 0,017 milímetro. Milímetro, centímetro, mais um zero aqui, 0,017 milímetros. Para ilustrar esse processo, eu fiz aqui um fluxograma que gostaria de traduzir esse problema no fluxograma. Então, iniciaríamos com os dados da frequência modulada, o valor V da onda eletromagnética, aquele valor 299 mil e não sei quanto, né, que já está no sistema do aparelho, e entraríamos com a distância aproximada que foi medida lá, aquela medida grosseira. Faríamos o contador I igual a 1 e teríamos aqui aquela primeira frequência, a frequência modulada. Com essa frequência modulada, nós
calcularíamos o comprimento de onda, primeiro comprimento de onda para lambda 1, para a primeira frequência, havia conhecido, e com isso se leria lá, se teria aquele F em si lá no sistema, e seria possível então calcular o delta lambda, a defasagem, através dessa fórmula para I igual a 1. E isso então, depois do delta 1 calculado, delta lambda 1, se ele fosse menor ou igual àquela distância aproximada que nós conhecemos, retorna o ciclo, incrementa-se o contador, vai para o F2, né? A frequência F2, que é 1/10, 2 menos 1, da frequência F1, e, novamente, esse processo é repetido, calculando-se o comprimento de onda, até que o delta lambda fique maior do que a distância aproximada. Ficando maior do que a distância aproximada, então a distância medida seria então o delta final, delta lambda final, mais aquele delta 1 inicial, que dá toda a parte decimal, e com isso encerra-se o processo.